Bem, amigos, estamos de volta ao programa de Direito e Cidadania, recebendo em nosso estúdio a doutora Silvana, ela que é juíza da 6ª Vara Criminal de Santos, já esteve nos prestigiando com uma entrevista, só que naquele estúdio antigo, lá na Pedro Lessa, né, doutora Silvana? Isso. O tempo passa, né? Muito, muito rápido. Mas a doutora continua com a mesma elegância, sempre. Obrigada. É o que eu falo para as pessoas, quando a pessoa faz aquilo que gosta, fica mais fácil a vida, né? Muito mais fácil. E realmente é preciso amar o que se faz para fazer, pelo menos tentar fazer bem feito, né? Doutora, leciona já há quanto tempo já na faculdade? Na graduação, 15 anos, né? Sempre na Unisanta, aqui na Baixada Santista, sempre na Unisanta. Algumas, eu comecei, na verdade, na área docente, eu comecei na ESA, mas no interior. Quando a ESA foi formada no interior de São Paulo, Escola Superior de Advocacia, e uma área totalmente diferente da minha, que hoje é processo penal. Eu falava de alimentos, de justiça gratuita, de assistência judiciária para os advogados. Eu lembro quando eu ia com meus amigos promotores, doutor Ivan da Silva, né, que ele ela veio o FGTS dele, que ele ganhava de professor, e falava, olha, tenho que andar com segurança, que é muito dinheiro, mas continua igual, né? Continua do mesmo jeito. E quando eu vim para Santos é que eu tive logo, uns 6 meses depois de estar já com a minha vara instalada, que eu tive o convite para assumir como titular da Universidade de Santa Cecília, né, onde eu dou aula. A cadeira de processo penal. Né? Direito processual penal, exatamente. Tá. Doutora Silvana, as pessoas têm assim aquele deslumbramento, aquela ideia, né? Eu falava assim para as pessoas que não precisa ter medo do juiz, né? Você pode muito bem ir, claro, de forma decente, conversar com o juiz, né? Sem dúvida. Tem aquelas histórias que são realidades, Percival de Souza, que já entrevistamos, conta isso muito no Jornal da OAB, né? E eu já presenciei várias, né? No interior é muito comum, né? A pessoa chega lá de chinelo, muito simples, né? Ah, mas as pessoas muitas vezes não têm o que vestir, né? Então é preciso saber reconhecer o desleixo, o descaso com uma pessoa que muitas vezes não tem o que trajar, né? Perfeito. Então a gente tem que sempre, aliás, não só o juiz, né? Acho que qualquer um de nós nas carreiras jurídicas ou mesmo de outras áreas, né? Muitas vezes a pessoa vai ao médico com a roupa nova que tem, que é a única que tem, né? E se veste para ir ao médico. Então é preciso ter o discernimento de distinguir classe social e saber, entender que aquilo não é uma desfeita, não é uma afronta ao profissional, né? Tenho certeza que isso já aconteceu na sua vara, né? Ou em outras cidades que a doutora já assumiu outras cadeiras. A pessoa simples chegar numa audiência, você testemunha de terno e gravata, né? Já aconteceu, mas é bem difícil. É bem difícil isso ocorrer. A pessoa vir terno e gravata para a audiência. Isso acontece muito no júri. Certo. E eu sempre digo isso para meus alunos. No júri, no interior do estado, o júri é um evento social. E dependendo das cidades, eu conheço vários, assim, não vou dizer pessoas necessariamente, não porque sejam idosos, mas várias pessoas que se programam para assistir o júri. Porque não importa quem é o acusado, quem é o réu, ou quem seja, que tenha sido a vítima. O júri reúne as pessoas da sociedade para saber o que está acontecendo. Eles vão lá para assistir o promotor, o defensor, toda aquela formalidade, né, que para nós faz parte do procedimento. Para muitas pessoas aquilo é um espetáculo. É um acontecimento. É um acontecimento. O interior de São Paulo tem muito disso. A doutora conhece bem essa área, né? Porque a doutora, segundo, né, falaram seus alunos, eu já lhe conheço há alguns anos, a doutora não teve, assim, na sua família, pessoas que foram delegados, desembargadores, juízes. A doutora veio realmente na raça e na força mesmo do estudo, né? Eu diria por acaso. Acho que a vida quis assim. Não tenho nenhuma pessoa da área jurídica, muito pelo contrário, eu acho que da minha família, e isso não é nenhuma vergonha dizer, eu acredito que entre eu, minhas irmãs, entre mim, minhas irmãs, meus primos e tudo mais, eu sou a primeira que fui fazer curso de Direito, com certeza, não tinha ninguém mais. Você fez Biologia, foi isso? Fiz Biologia. Na verdade, eu sou formada em Biologia, sou bióloga, e não exerço, nunca exerci, tinha até o Conselho Regional, o CRB, mas eu suspendi, e no último ano da faculdade eu decidi que ia fazer Direito. Eu trabalhava na área administrativa, vamos dizer assim, num ramo que eu não teria nunca, vamos dizer assim, a oportunidade de exercer a biologia, até porque a carreira, na época, não era uma carreira valorizada como é hoje, né? Não tinha hoje o reconhecimento que se tem. E eu trabalhava na área administrativa, trabalhava com vendas, eu era gerente de vendas de uma empresa, e eu precisava do direito para provar
contratos. Sem vamos assim, sem a aprovação de fichas cadastrais e de contratos, eu não podia fechar negócio. Eu vou ter que estudar isso. Não é possível que eu vou ter que ficar dependendo de outras pessoas para poder finalizar os meus negócios. Certo. E resolvi fazer direito. E foi bem isso mesmo. Eu resolvi fazer direito, eu falei, vou fazer, me inscrevi para o vestibular e deu certo. Eu tenho um amigo meu, que há um tempo que eu não vejo, estou até com saudade, Cleiton Alfredo Nunes, né, procurador, você deve ter lembrado dele, né, aqui em Santos, né. Eu ouvi falar dele, eu não cheguei a conhecer. Eu trabalhar com ele, né, na época que não havia defensoria, né, que a procuradoria assumia os processos criminais, né. Então o Cleiton trabalhou muitos anos aí na área criminal, depois foi para ser assessor, né, do Nagashi Furukawa na época. Quando eu cheguei em Santos, ele ainda ficou um tempo, acho que na 4ª criminal, se eu não me engano. Isso, e depois ele foi embora para São Paulo. Mas eu conheço assim, mais ou menos. Eu perguntei para ele como é que ele estudava. Ele morava num apartamento Campo Grande, em Santos, ali perto. E em cima da casa dele tinha aqueles sótão, né? Então ele subia com a escada lá em cima, ligava uma luz lá artificial e ficava estudando. É o caminho realmente para quem quer estudar e chegar a uma carreira? Eu acho assim, eu fiz 2 faculdades, uma da área de ciências biológicas, né, e outra da área de humanas. São sempre faculdades muito difíceis, se quiser fazer levando a sério. O aluno sabe o que eu estou dizendo. Para fazer realmente um curso com dedicação, com vontade, aproveitando o curso todo, é preciso empenho e é preciso estudo. Não há jeito. Se não estudar... O professor Bulli, o procurador, falava o seguinte na minha época, né, há 20 e tantos anos atrás, que era melhor estudar constitucional. E já no Luiz Flávio Gomes, né, que eu já entrevistei, enfim, ele tem até no site dele, na revista Exame, que o mais importante hoje é a parte do processo penal para concurso. Tem que mesclar um pouco, tem uma matéria que pesa um pouco mais? Eu acho que sim, existem algumas matérias que são aquelas básicas e são exigidas para diversos concursos. Porque a gente pensa na faculdade de Direito e pensa na vida do concurso, pensa na carreira pública. Mas a faculdade de Direito, ela serve para inúmeras áreas. Por exemplo, eu, na minha faculdade, sem sombra de dúvida, a maioria dos meus professores eram advogados. Então, eu trazia o exemplo da advocacia para a minha vida profissional. Aliás, eu nunca imaginei que eu fosse prestar concurso, porque eu estava me preparando para ser advogado. E mudei na última hora. Então, seja qual for das áreas, se for pensar em concurso, tem as matérias, de fato, muito importantes. Constitucional, com certeza, processo civil, processo penal, direito civil, direito penal, direito administrativo. São, assim, sempre exigidas e por todas as áreas elas são cobradas, né? Afora, evidentemente, as especialidades de cada área. Evidente, você vai fazer concurso para procuradoria, vai precisar estudar mais no direito tributário. Então, existem algumas particularidades de algumas carreiras. Exatamente. Mas, assim, independentemente do aluno, enquanto estudante da faculdade, pensar na vida profissional, ele tem que pensar na formação básica que ele tem que ter. Porque um advogado que me encorajou e me fez acreditar que eu podia fazer a faculdade de Direito, já falecido, aliás, é santista, meu padrinho de casamento, ele dizia o seguinte, que o importante era fazer uma faculdade para que quando a lei fosse alterada, o advogado não tivesse que fazer cursinho para entender a lei. Ele não podia ter que fazer cursinho para entender a lei, ele dizia isso. Então é importante que o aluno saiba que ele precisa ter conhecimento básico que dê a ele ferramenta instrumental para interpretar uma nova legislação, um novo sistema, quando se altera um código, né? Estamos prestes a ter uma modificação séria no Código de Processo Civil, quem sabe talvez um dia no Código de Processo Penal e tantas outras alterações. Não tem muito sentido o profissional se ver perdido porque não consegue interpretar a nova legislação. Um bom curso, eu diria, que dê a ele esses pilares necessários, ele sozinho vai para frente e rende, né? Vai para frente e rende. E gostar de estudar, né? Doutora Silvana, só para finalizar o bloco, doutor às vezes, né, conhece o aluno, né? Depois vai encontrá-lo aí no exercício da profissão. É verdade. A decepção das pessoas, efetivamente, do que aquilo que é estudo na teoria, depois como vai ver na prática, a senhora sente isso às vezes? Então, aqui eu posso dizer com certeza, desde que comecei a dar aula,
aqui em Santos em especial, houve época em que as salas tinham uma centena de alunos, né? Nós tivemos épocas em que eram 2 classes de manhã, 2 classes à noite, salas lotadas, e não só na Unisanta, em outras faculdades também. E, evidentemente, eu não encontro essas pessoas todas no meu dia a dia. Tenho a felicidade de encontrar quem está feliz na carreira, porque são aqueles que participam do convívio que eu tenho no fórum, né? Então, não faz muito tempo, a questão de 2 meses atrás, um ex-aluno compareceu a uma audiência, como a empresa é assistente de acusação, ele está representando a empresa, apesar de ser bacharel em direito, de ser advogado, ele não estava advogando, ele estava lá pela empresa com um advogado, mas assim, percebo que ele está muito feliz, ele tem um preparo, era um bom aluno. Encontro quem? Uma aluna que é promotora de justiça, uma outra que é uma colega minha, que eu fico muito feliz, foi minha estagiária, a Fernanda. E assim, as pessoas com quem eu tenho convívio, e vários estão na advocacia, vários, eles estão contentes, parece que advogando naquilo que esperavam fazer. Eu não sei se assim pelo menos mostram, porque eles se mostram felizes, se mostram satisfeitos, mas eu acredito que muitos não conseguiram colocação ou estão em outros lugares às quais eu não tenho acesso, né? A pessoa às vezes também se decepciona, né, Excelência? Eu já tive vários estagiários que acabaram indo para o comércio, que disse que não aguentava a pressão da profissão, porque é uma pressão, né? É uma pressão, eu digo. Mas eu digo isso, que os alunos às vezes comentam, né? Não, mas é porque a prova tem pegadinha. Eu falei, a pegadinha está na vida. A vida está cheia de pegadinhas. Então, existe uma pressão muito grande. E como qualquer profissional, né? Você é cobrado. Se você não tiver conhecimento, não tiver discernimento, não saber fazer escolhas certas, como qualquer outro, um médico, dentista, um engenheiro passa por isso. Um profissional de direito também é muito cobrado. Né? Doutora, você acha uma professora muito exigente? Tem que perguntar para meus alunos, né? Eu acho assim que eu cobro provavelmente menos do que fui cobrada. Eu acho que os dias hoje, as expectativas dos alunos hoje são outras, né? Os alunos de hoje, e eu vejo isso porque eu tenho filhos na faculdade, aliás, uma filha na faculdade, mas eu tenho filhos adolescentes, e a gente percebe que hoje eles são um pouco imediatistas, e os resultados nem sempre vêm tão rápido assim, né? Ainda mais naqueles que querem uma carreira, querem prestar um concurso. Esses precisam, de fato, ter focar. O foco é importantíssimo. Regra, né? Não tem como fugir, tem que fazer uma planilha de estudo, nem cumprir, né? Na verdade, é algo, ele tem que se dispor a isso, ele precisa saber que existem coisas boas na vida, mas o estudo está acima delas. E não tem outra maneira, não há outra forma de conseguir. Não que a carreira do advogado seja fácil, né? Mas a gente requer. E se a gente errar, está lá. Tem que errar o mínimo possível. Mas eu sempre digo isso. Aliás, meu filho foi a uma feira de profissões agora no sábado, na escola, onde ele estuda aqui em Santos, e ele ficou encantado com um advogado que, pelo que ele descreveu, um advogado que só faz o administrativo, não faz o contencioso, trabalha com fusão de sociedades, fusão de empresas, e é um advogado que conhece muito da área contratual, muito da área tributária, e são áreas de desenvolvimento da advocacia nos últimos 20, 30 anos. Esses advogados não são os advogados que estão lá fazendo as audiências, são pessoas que se prepararam e muito, mas tem uma outra visão, né? Uma outra visão da carreira da advocacia. Porque, Dr. Walter, eu digo com muita franqueza, como é tranquilo para o juiz ter no processo profissionais bem preparados. Seja advogado, seja defensor, seja promotor, é muito, muito importante. Isso nos dá uma tranquilidade, da mesma forma que eu imagino que esses profissionais queiram ver um juiz bem preparado para decidir, né? É muito importante isso. Eu prefiro realmente enfrentar um profissional de qualidade do que um despreparado. Mas não tenha dúvida, dá muito trabalho e muita insegurança, assim, na área penal, o senhor sabe, o juiz pode declarar o réu indefeso, infelizmente já tive que fazê-lo 3 vezes e isso é doloroso. Se escrever num processo que o profissional não sabe atuar, comunicar isso ao órgão de classe é muito difícil. Olha, isso não é piada, isso aconteceu quando eu trabalhava em Miracatu, que eu fiquei com mais de 3 mil feitos na época, e eu vi um colega fazer isso. Eu tinha esses colegas lá, vinham de fora, e antigamente era procuradoria ou de defensoria. Então se arbitrava, como até hoje, os honorários, né? Sim. Então, na antiga defesa prévia, ou de defesa preliminar, né, no criminal, o colega colocou assim: procede integralmente a denúncia. Requeiro os arbitramentos honorários advocatícios. Então, realmente, são piadas do dia a dia, né, Excelência? Mas que viram
realmente cotidiano, mas que são cômicas, para não dizer trágicas. Exatamente, né? trágicas. Acontece. Exatamente. Então, assim como nós temos várias passagens, né? Eu sei que a doutora Silvana conhece várias delas, né? De coisas engraçadas em audiência, né? Mas a gente vai vivendo aí dentro da advocacia. Doutora, vou encerrar esse bloco, mas a senhora volta para falar sobre o processo penal, pode ser? Tá bom, falamos. Então, esse bloco com a doutora Silvana, estamos encerrando e vou chamar um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.